Deixa eu ver aqui, se é aqui mesmo. Esse aí não. Olá, seja muito bem-vindo. Oi, Lígia. Oi, Rafinha. Você conseguiu? Boa tarde, gente. Não acredito, Rosário. Oi, Rosário. Lá da Argentina, aluna aqui, ó. Beijo pra vocês. Boa tarde, gente. Vamos esperando, vamos chamando aí o aviãozinho para convidar novas pessoas para terem acesso a esse conteúdo maravilhoso que hoje nós vamos receber a Adriana Salles, que ela é especialista em biografia humana, que tem tudo a ver com aquilo que a gente já trabalha, que a gente já conversa, e o tema vai ser por que que as situações se repetem, né? Obrigada, Lígia. Oi, Nayara. Ó, a Adriana já tá chamando, vamos recebê-la. Chegando. Sejam muito bem-vindos. Vão chamando aí os amigos para que mais pessoas possam ter acesso. Oi! Oi, Silvia. Seja bem-vinda, Adriana! Obrigada, querida. Tudo Gente, bem? essa aqui é a Adriana, a, a minha convidada, minha amiga de formação. A gente faz curso junto, uma pessoa muito competente. A Adriana trabalha com biografia humana, com constelação familiar, né, Adriana? Sim. Vai e vamos esperar aí as pessoas irem entrando. Vamos entrando aí, gente. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu ver se tua voz tá boa. Oi, oi. Oi, Oi. tá. Gente, se não estiverem ouvindo direito, aí vocês avisam aí, tá bom? Adriana, quer ir se apresentando? Sim. Oi, gente. Bom, eu fui estudar biografia humana na Argentina, é uma técnica que só existe lá, né? Esse é um livro da Laura Gutman, que é a autora da biografia. Ela é a criadora da técnica e também estudei na Argentina metagenealogia, que tem a ver tudo com a árvore genealógica, então, e a constelação familiar. E aí a gente vai percebendo que não importa a técnica que a gente vai buscar, sempre acaba envolvendo a família, né? Ou nossos ancestros, a nossa árvore. Nada está Inclusive, dissociado nós da temos gente. agora, viu, Adriana? Nós temos agora pessoas da Argentina nos assistindo, tá? Mesmo? Que legal! É. Olá, olá, gente! Então, Adriana, então o nosso tema de hoje é por que que a história se repetem, né? Porque a gente E repete os mesmos erros, né? Também. isso. Então, Sim. e é muito legal porque você também é consteladora e na constelação a gente vê o quanto isso repercute na vida das pessoas e que sempre tem um ganchinho lá atrás, né? Sim, sim. O que acontece dentro de tudo que eu experimentei já de terapias e o que eu percebo dentro das experiências que eu tenho é que existem nos nossos ancestrais sempre tiveram segredos, né? E eles tiveram Hum. desequilíbrios também porque não souberam resolver certas situações. E que isso fica para os descendentes resolverem. Então, quando tem segredos, algum descendente tem que vir revelar esse segredo. Quando houve um desequilíbrio na minha família, eu vou ter que vir para equilibrar o que não foi equilibrado. E aí a gente acaba repetindo alguns erros, né? Então, na metagenealogia, a gente vai fazendo estudo e vai vendo as repetições dentro da árvore. Eu vou estudando os meus ancestros e eu vou vendo, nossa, aqui teve suicídios se repetindo, aqui teve É abortos que se muito repetem. lindo. É. Aqui a gente vai vendo, claro que se repetem coisas boas também, mas a gente, o que incomoda, o que nos bloqueia são os erros, né? As coisas que acontecem erradas, de uma certa, como a gente considera. Dentro da biografia humana, a biografia humana, ela é uma técnica para a gente organizar a nossa história. Então eu começo, por exemplo, da história dos meus avós, da onde eles vieram, quem foram os meus avós, o que que eles trabalhavam, como eles se conheceram, se eles eram religiosos ou não, né? E que cenário eles viveram, quais eram os valores deles, porque isso vai ser meu norte, né? O que veio lá de trás, a minha vida vindo lá de trás, eu vou percebendo quais são os meus valores que eu incorporei deles, né? Então a E qual a minha criança, função, né? E qual a minha missão, né, Adriana? Qual que é a minha exatamente, missão, minha função, né, nessa isso. história?
Então, estudando nossos ancestros, a gente consegue ver mais fácil onde é que tá, onde é que eu me localizar, né? Uhum. A nossa árvore genealógica é como se fosse um GPS, ela me localiza, ela me diz onde é que É eu tô lindo. e para onde que eu posso ir. Sim, E o que acontece é que a gente vai vendo dentro da árvore, a gente vai identificando padrões familiares. Então, a criança, quando ela é pequena, ela começa a observar o pai e a mãe, né? Então, assim, sim, minha mãe tem medo. Ah, quando ela tem medo, ela vai reagir de uma certa forma. Minha mãe, quando tem medo, ela fica violenta. O meu pai, quando tem medo, ele não fala, ele não se abre, ele fica fechado. E aí a criança ela vai observar isso, ela aprende por imitação e por repetição, né? A gente aprende um padrão repetindo. E eu tô aprendendo errado, às vezes, um padrão, porque às vezes a melhor forma de reagir ao medo não é se fechar, é manifestá-lo. Então, assim, a gente sim, vai repetindo a forma que a gente viu e incorpora. Só que quando a gente é muito pequeno, né? A gente vai, por exemplo, os nossos mecanismos de defesa e de ataque são todos criados dos 0 aos 2 anos. Depois a gente só vai refinando eles, aperfeiçoando eles. E ele é adquirido numa época em que eu tenho muito pouca consciência do que eu estou aprendendo. Então, uma criança, ela fala, ah, meu pai e minha mãe fazem assim, eu também posso fazer. Então, quando eu tenho medo, se eu sou um menino e me identifico mais com o meu pai, e meu pai se fecha quando tem medo, não fala sobre o medo, reprime o medo, eu vou aprender a fazer desse jeito. E eu vou viver reprimindo meus medos a vida toda, repetindo essa repressão, porque foi assim que eu aprendi, assim que eu entendi que era o correto. Então, quando a gente está trabalhando na biografia humana, a gente primeiro identifica que cenário de infância eu nasci, né? Como era essa família, e onde que eu tive que criar mecanismos de defesa e de ataque para me defender e para sobreviver a esse cenário, né? Ao desamparo que a gente fala. Porque eu não preciso criar um mecanismo de defesa e de ataque se eu tive um cenário feliz, mas nós não temos dentro do patriarcado, né, um cenário completamente feliz. Então a sim, gente sim. identifica níveis de desamparo e níveis de mecanismo de sobrevivência. E quando a Esses pessoa é mecanismos. adotada, desculpa, Adriana, te interrompi. Ah, ótimo. Quando a pessoa é adotada, ela repete, ela traz aquilo que vem na célula, que vem impregnado já nela, como a gente acha na microfisioterapia, na nova medicina, Isso. ou ela vai aprender o As duas comportamento, coisas. as Ela duas vai coisas. Sim. trazer e ela vai, porque a criança, ela fusiona com quem ela está. Quem cuida dela, ela vai fusionar no emocional da pessoa que ele está. Então a mãe que adotou, ela vai entrar no mundo emocional dessa mãe, e apesar dela já ter no DNA dela várias situações de trauma, mecanismos Informações. de defesa, informações já virem com ela vai incorporar outros, né? E Uhum. ela geralmente vai ser bem confusa, porque ela vai ficar nessa, para quem que eu vou ser leal, né? Quem eu imito, porque a imitação Sim, tem a tem a ver com história da lealdade, lealdade. Aham. né? Eu vou imitar É. aquele que eu quero ser leal. Então, para participar de um grupo, para eu pertencer a um grupo, eu preciso me comportar como esse grupo. E se eu quero pertencer a essa nova família, às vezes eu acabo deixando meus mecanismos de celular de lado e acabo incorporando um novo mecanismo para poder sentir que pertenço a esse lugar, Perfeito. tá? E isso é lindo e libertador, né, Adriana? Porque você imagina, quando você busca esse conhecimento, você muda a sua percepção. Sim, Porque aquela atitude que você tem, aquela percepção, quando você começa a tomar conhecimento, você entende, caraca, isso tudo faz sentido. Isso exatamente. aqui, ao invés de você sair do vítima e você vai para ser protagonista da sua história. E eu acho Exatamente. legal falar aqui que eu fui dar uma palestra na Secretaria de Educação aqui em São Paulo, e eu fiquei sabendo, minha mãe estaria aqui, e eu queria fazer homenagem para ela, inclusive ela está aí assistindo. E eu falei assim, poxa, minha mãe nunca viu eu dando uma palestra, eu vou fazer homenagem para ela. Mas aí eu não sabia como eu faria essa homenagem, mas aí eu comecei a fazer essa grade aí. Eu comecei a entender, escrevi no papel e fui escrevendo meus pais, avós, bisavós. E eu fui vendo que na minha família tinha abandono desde a minha tataravó. A minha tataravó, ela morreu na hora do parto. E quando ela morreu, o que que aconteceu? O marido, muito apaixonado por ela, não tinha mais olhos para ninguém. Os filhos dela, todos foram dados para parentes diferentes. Depois dessa geração, foram ocorrendo vários abandonos. Era tipo assim, uma mãe ia para casa
Eva, e foram tendo vários abandonos. E resumindo a história, eu vi, meu Deus, que coisa linda, porque meu pai e minha mãe são primos. Do lado da minha mãe tiveram vários abandonos até a geração dela e do meu pai também. E o que que aconteceu? Eles casaram e tiveram várias situações na vida deles que eles poderiam ter rompido esse relacionamento. Inclusive, meu pai teve um câncer de pulmão e nem pela doença ele nos abandonou. Eles romperam algo e abriu assim, clareou muito. E eu fui entender por que que na adolescência eu era tão carente. Apesar de ser a filha querida, a filha tão desejada, eu tinha uma coisa dentro de mim, uma falta que eu não sabia de onde vinha e eu nunca fui abandonada. Mas eu atraía situações, relacionamentos que sempre tinham que ter o contexto de abandono. Então eu tinha que rastejar atrás de namorado e tudo, porque era Ótimo, aquela ótimo situação de exemplo. autoflagelo, sabe? E eu fui Sim. tomando consciência, e isso no decorrer, lógico, de muito tratamento, eu já fui crescendo, já fui entendendo que o buraco estava em mim, que ninguém ia preencher aquele buraco em mim. E quando eu Uhum. vi isso, eu falei, caraca, e no final da palestra eu fiz lá, tipo um esquema, e minha mãe estava assistindo, até fiquei com medo dela ter um troço lá, e eu comecei, gente, agora eu vou falar um estudo de caso. E fui falando, olha, essa aqui a tataravó morreu na hora do parto e fui. E depois eu fiz uma placa de homenagem, aquela placa de homenagem para o meu pai e para minha mãe, porque eles romperam esse abandono, né? Meu Claro, pai não nos exato. abandonou nem pela morte. Olha Sim, que forte isso. sim. E aí, E, por isso, e eu você também consegue cortar esse ciclo de abandono, né? cortar esse ciclo. E outra Porque coisa, alguém fez. a nossa profissão, tudo, nada é por acaso, não é? A nossa história, ela é muito bem-vinda e nada é por acaso. E é por causa dessa minha história, que foi dolorido para mim, que eu estou aqui hoje ajudando tantas pessoas. Então, tudo é perfeito, né? E isso é um grande investimento, você investigar quem foram os seus pais, seus avós, a história de vida. Porque até as A coisas história boas, deles os é nossa talentos. história. Hã? A história deles é a nossa história, né? É a Se a gente nossa história, deixar. eles estão em nós, né? Eles estão Sim, em nós, isso é muito lindo. sim. E o que que você vê assim na prática, assim, até na área de saúde, na saúde física, as pessoas vão desenrolando esses processos e vão melhorando? Como que Então, você o que acontece é que quando a percebe? gente identifica, porque o difícil é a gente entender com que mecanismos de defesa e de ataque eu saio para a vida. Né? Então, a gente Uhum. chama isso na biografia humana de personagem que eu criei para sobreviver. Esse personagem não é Ah, minha. Ele sim. é um personagem que tem certos mecanismos de defesa e de ataque e que vão para a vida para sobreviver. Eu separei um exemplo aqui para dar no livro, que seria, por Uhum. exemplo, a gente trabalha com imagens, né? E teria um personagem que seria a muralha. Não sei se alguém Uhum. conhece alguém que seja assim, que se tranque atrás de um muro, né? Pessoas que são fechadas, que você não consegue chegar perto, elas não deixam você chegar perto, elas estão sempre se protegendo, estão sempre na sua, não são expansivas, são pessoas mais tímidas, mais retraídas. E essa pessoa ela teve que criar esse personagem para sobreviver ao caos da vida dela, né? Geralmente o Sim. cenário de infância dela foi bastante violento, teve abusos ou alguma coisa assim, ela resolveu para sobreviver criar uma muralha e não deixar ninguém entrar, porque o outro, ela Uhum. entendeu que o outro é perigoso. E aí o que vai acontecer? Ela vai repetir sempre, ela vai repetir o mesmo padrão de proteção. Eu sempre quero me defender. Então, por mais que eu veja, porque o que acontece é que tem muitos benefícios em ter uma muralha de proteção. Eu me sinto sempre seguro e protegido. É uma falsa segurança, é uma falsa proteção, mas ela dá essa sensação. Então, é um benefício, essa proteção da muralha. Mas daí eu começo a ver que a minha vida ela é limitada, né? Eu não tenho muitas experiências, ela acaba ficando meio sem graça, sem sal, porque Eu eu não sempre vivo o meu propósito, né? Nem as minhas potencialidades, porque eu não não sou consigo, eu. porque eu preciso estar seguro, eu tenho medo do mundo lá fora. E eu acabo repetindo as escolhas. Eu sempre vou escolher o seguro, o certo, o que vai me manter protegido. E aí, quando eu quero ter uma experiência diferente, eu não consigo. Por mais que eu queira, esse mecanismo ele é tão forte de defesa que ele não permite que eu vá fazer outra escolha. Então, a gente acaba repetindo o mesmo erro, né? Por causa do personagem que eu criei, que é um mecanismo de defesa de proteção, que eu tive que criar quando eu era uma criança para me defender do mundo. E aí, todo o trabalho que eu faço, como você perguntou, dentro da dinâmica de trabalho, é a gente identificar que personagem é esse que eu tive que criar para sobreviver e Olha que fazer legal. um trabalho de voltar para a essência.
e de dar suporte emocional e de ressignificar os traumas da infância também, para que essa pessoa consiga sair do muro, né? Abrir, pular o muro, volta para trás do muro, sai, tem outra experiência, volta e ela vai ganhando confiança. E assim, dentro das experiências, a maioria consegue fazer esse movimento de uma forma E é rápida. libertador, né? É Não é libertador. libertador? Porque às vezes é só uma mudança de percepção, né? Acontece muito lá no consultório, o paciente chega com muita dor, aquela dor interna mesmo, né? Que até a gente mede a vibração lá, tá na frequência da dor. E uma palavra, um download, uma mudança assim de chave, a pessoa diz: caraca, mas é isso. Ela deixa de ser vítima e ela entende qual é meu papel aqui. Então, a pessoa investir em conhecer a sua família, seus antepassados, é uma coisa assim que é fantástico, porque você expande sua consciência para muita coisa e você vai tirando as armaduras, né? Aquilo que você estava Exato. carregando, a mochila, aquela coisa que está pesada, por que eu carrego isso? Ou até mesmo nós agimos muito para reverenciar, né? Não sei, não me esqueci o nome da palavra que a gente usa para, vamos supor, se a minha avó foi infeliz, se minha bisavó foi infeliz, minha mãe foi infeliz, eu também vou ser. É como se fosse uma reverência, né? Porque senão eu lido com a culpa. Só que quando a gente entende que a cura, imagina que o universo é um órgão vivo e que nós somos células dele, cada um com as nossas potencialidades e cada um com a nossa missão. E agora comparando com o nosso corpo, imagina que cada órgão tem várias células. Se algum órgão não está funcionando bem, o que vai acontecer? Vai repercutir no meu todo. E assim é com o universo. Se você está deixando de ser quem você é, você não está reverenciando ninguém, você não está sendo bonzinho para ninguém, você não está sendo bom nem com você, nem com o outro, porque o outro precisa que você seja quem você é. Porque nós somos uma cura do outro, não é? E a pessoa deixa de ser quem ela é para agradar o outro, e esse outro não cresce, e o universo também você não fica, você não acaba não vivendo a sua função, a sua missão aqui. Então, isso é muito fantástico, até mesmo com as qualidades, né? Essas férias agora, foi muito incrível que eu fui para Fortaleza e eu falei para o meu pai. Eu tenho muita vontade de vasculhar isso, sabe, Adriana? Curiosidade para entendendo as coisas. E meu pai, quando minha avó estava grávida dele, meu avô foi embora. Então foi um abandono muito forte para o meu pai, porque ele acabou perdendo a mãe também, porque a mãe acabou não ficando bem psicologicamente. Mas eu precisava ouvir de alguém, eu acabei conhecendo meu avô e tal, mas eu não tive uma conversa profunda com ele, eu não tinha maturidade para isso. E eu nessas férias pedi para o meu pai chamar o irmão do meu avô para ir para minha casa, lá para a casa dos meus pais, para tomar um café. E ele tem 90 e poucos anos, a coisa mais linda, super inteligente e tal. E ele começou a falar, e meu marido é militar. E ele começou a falar, você sabe, eu nem sabia. Aí ele falou assim, você sabia que o tio-avô dela foi general, não sei o quê. Na minha família, lá atrás, tem muitos generais. Eu nem sabia disso, não sabia nem que tinha militar. Meu marido é o primeiro militar que eu tenho consciência que eu conheço. E eu disse, meu Deus, que coisa louca. E numa dessas conversas, ele falou assim, inclusive, o irmão do seu bisavô, ele é engenheiro e ele tem 5 livros publicados. Aí ele foi falando o nome dos livros e um deles era Radiestesia. Poxa, eu sou radiestesista. E eu falei, o quê, tio? Ele falou, não, ele foi o primeiro brasileiro a escrever um livro de radiestesia. Aí ele falou, pode procurar, ainda tem muitas pessoas que dizem que o livro dele é muito atual. Ele investigava, ele avaliava a casa das pessoas, as fazendas, e eles viam por que o gado estava adoecendo, por que aquelas pessoas estavam adoecendo ali. E eu disse, meu marido ficou impressionado, disse, tio, como é que eu faço para conseguir esse livro? Ele falou, eu vou te dar uma cópia. E agora eu estou com essa cópia aqui. E quando você lê, é muito atual, ele fala das doenças, ou seja, o meu irmão do meu bisavô já trabalhava com cura, e a causa da cura, olha que lindo! E você vê assim, meu Deus, não é só os erros que a gente repete, a gente acaba repetindo também as coisas boas, né? Então, você acabou pegando isso ele era para continuar um trabalho de repente, né? Exatamente. Então, é um ganho muito grande. Ou imitar ou reparar o que a família fez, né? A gente vem ou imita, faz o mesmo. Se eu tenho um pai alcoólatra, ou eu vou ser alcoólatra também, ou eu vou odiar álcool e vou abominar o álcool, né? Então, a gente vai poder fazer essa escolha. O livre-arbítrio vem daí. Eu vou imitar ou eu vou reparar? Né? E a melhor escolha é reparar, né, Adriana? Sempre. Sim, é assim, sempre com respeito, né? Na verdade, com reparar respeito.
dentro da constelação, a gente Não vê com que ar de sim, superioridade, mas, isso, poxa, eu posso fazer o melhor, eu posso fazer por mim e por vocês, porque eu faço por mim, faço pelas gerações que passaram e pelas que virão, né? Agora, exatamente. uma pergunta, Adriana, quando a pessoa é adotada, como é que é feito esse trabalho? Tem como ajudar essa pessoa a entender alguns processos ou fica ali na família que a recebeu? A gente pode ajudar dentro da biografia, da história da família que ela conhece, porque às vezes ela conhece a história da família biológica, né? Tem gente Uhum. que conhece os pais biológicos ou que sabe da história deles, sabe porque foi adotado, mas tem pessoas que não, tem pessoas que não têm ideia de quem são os pais biológicos. E aí a gente trabalha com a informação que tem e a constelação acaba trazendo algumas Ah, sim, sim, informações sim, além. sim. Dá para complementar. Mas só com o trabalho da pessoa compreender as próprias dinâmicas, os próprios mecanismos de defesa e de ataque da primeira infância, né, que é desses 0 aos 2 anos que ela criou, e do que ela está se protegendo, né, de que ameaças são essas que ela está se protegendo, que são, às vezes, são ilusórias, essas ameaças não são reais. Ou eram reais quando ela era criança, mas quando a gente é adulto, não é verdade que eu estou correndo alguns riscos de vida se não me amarem, por exemplo. Eu posso sobreviver se não me amarem. Uma criança não sobrevive se ela não for amada. Mas a gente cresce com essa ideia de que se eu não for amada, eu não vou sobreviver. Não é verdade? Né? A gente Sim. consegue ir atrás Agora, sozinho. se a gente for um pouco mais no fundo, a gente vai entender que tudo faz sentido. Porque É, por um ser, nós somos espíritos, nós somos seres espirituais. E a sim. história da adoção tinha que ser daquela forma. A criança tinha que vir de outro ventre. Eu acredito muito naquilo que está atrás, que está atrás. Existe algo muito maior que rege tudo. A gente pode estudar várias técnicas e tal, várias linhas, mas existe algo muito superior por trás disso. E E a essa criança ela já criança, sabe, né, que ela é adotada mesmo que seja um segredo. Ela sente que ela não faz parte, né? Essa informação ela tá ali dentro. E ela acaba tá. criando um mecanismo ali também de sobrevivência para Não, sobreviver a a dia. informação, sim, a informação, ela está aqui o tempo todo, né? Na É, verdade, a gente não cria nada, a gente não descobre nada, está tudo aqui, a gente acessa. Então, até mesmo quando existe uma traição, por exemplo, numa família, aí o pai ou a mãe, muitas vezes chegam lá no consultório e falam assim, poxa, mas meu marido não sabe, ou minha esposa não sabe, e meu filho está me recusando. Eu falo, você que pensa que não sabe. A informação tá aí. Não tem como. essa coisa da traição também é algo que se repete, né? Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, tem mulheres que sempre escolhem homens que traem, né? Sempre vão Sim. escolher ser traídas, vão atrás dessa traição. Por Olha quê? aí, ó, tem gente agora da Arábia Saudita, tá? Nossa, não sei falar. Ô, Silvinha, que Não legal, sei isso aqui tá falar. internacional, ó. Ah, Então tem gente que mulheres que buscam homens sempre troca de parceiro e o parceiro acaba traindo, ou homens que buscam mulheres que sempre estão traindo. Às vezes isso vem revelar um segredo que meus pais tinham casos e eu não sei e eu passo pela situação repetidas vezes para que aquilo venha à luz, que jogue luz nisso e eu vai entender a história que aconteceu com os meus pais ou ó, com os meus avós. e isso influencia no campo eletromagnético, porque Ah, isso é? justifica aquela informação que está em nós. Ah, não Entendeu? sabia. Se eu tenho uma Uhum. informação aqui de abandono, de traição, eu vou emitir esse sentimento. O sentimento ele é muito mais magnético e eu vou atrair mais disso. Olha só. Então, gente, é muito lindo Mas para a a gente gente ver vai como a atrás de gente... repetir, que é para trazer luz, para entender o porquê, para ressignificar e mudar essa realidade, né? A gente é Exatamente. responsável por fazer como você falou, teus pais cortaram o abandono, eles não se abandonaram, eles não abandonaram você. Então, assim, já cortou um ciclo, eles foram responsáveis por isso, né? E, assim, essa coisa de a gente atrair, ou, por exemplo, vamos lá, um outro exemplo, ficar doente, né? Às vezes eu trago uma doença, eu faço tratamento, a doença volta, ela reincide, às vezes é um câncer,
que vem para tentar me dizer, e aí eu vou ver que a minha avó lá morreu de câncer de seio, Ah, eu e eu tenho uma tenho história muito também. linda aqui. Eu tenho uma história muito Pois, linda de uma paciente que ela está fazendo tratamento para câncer, mas a família dela toda teve câncer, inclusive ela perdeu um irmão há pouco tempo, e nós entendemos juntas que ela veio para cortar isso. E ela está ciente, ela está iluminada. Ela está com essa missão de que assim, eu vim cortar isso. E, uhum, gente, isso é transformador, porque, na verdade, quando a gente encara, até mesmo quando eu entendo, poxa, mas ó, eu sou assim porque fulano, não existem culpados, não existem exato, vítimas. Eu fiz o que eu podia com a consciência que eu tinha, ponto. E exato. isso faz parte do processo de todo mundo, de quem está vivendo naquele momento com você. Poxa, se eu traí, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, e como que eu pude fazer isso com a minha esposa, ou com meu marido, ou com a minha filha, seja lá com quem for. Poxa, essa pessoa que estava do teu lado, ela também precisava passar por isso, porque senão você não teria essa consciência. É tudo interligado. É tudo Exato. interligado. Nós Eu vivemos o queria- tempo todo em ressonância e sincronicidade. E Exato, todo mundo está aqui para crescer, para evoluir junto, né? Então, exatamente. isso é fantástico. Você A gente olhar e vê, dizer né, quem assim, estiver aí assistindo, que estiver sentindo que está na vida repetindo os mesmos erros, né? Ou tá vendo que está repetindo a mesma história de alguém da família. O sinal da vida é esse, né? Olha para isso, investiga isso, vai atrás de entender e ressignificar isso para poder transformar o seu futuro, né? É possível transformar o futuro, você modificar os padrões, mesmo que você tenha aprendido desde pequenininha que quando eu tenho medo, eu tenho que me fechar no medo, eu não posso manifestar meu medo. Mesmo assim, é possível mudar, ter aprender outro processo, outro padrão, outra forma de se comportar, né? Mas e isso, por a quem vida que vai você dando faz sinais. isso? Oi? Por quem que você faz isso? Você faz, eu faço por mim, faço pelos que passaram, faço pelos que virão, faço por todos que estão à minha volta e para o Criador, não é? Exatamente. É. Eu Então, vejo os trabalhos que eu fiz em mim, eu vejo minha sobrinha, ela acaba reagindo de uma forma que eu fico impressionada, falo, ué, né? E vejo meu pai também, que sempre foi muito cético, falar umas coisas que eu falo, mas eu nunca ensinei isso para ele, mas deu aprender, ele recebe essa informação e modifica um padrão dele também. Então, a gente, quando se trabalha, a gente trabalha todo o campo familiar, né? Trabalha as 4 gerações para trás e pelo menos 4 para frente. Né? Então, tudo isso que a gente consegue modificar, a gente põe nessa então é igual próxima. na microfisioterapia, são 4 gerações? O que eu ouço falar são 4, mas eu sei que eu acho que são mais. Não, na radiestesia é muito mais. É Mas, muito assim, mais? Eu as acredito. memórias que ficam em nossas células, né, que nós conseguimos detectar com a microfisioterapia, são de até 4 gerações. E é muito incrível isso, porque você vai vendo que essas memórias, elas vêm muito lá de trás. E os padrões vão se repetindo, as dores. Vamos supor que a pessoa tenha, lá atrás, perdeu tudo, a casa pegou fogo, lá da bisavó. Aí as gerações futuras podem nascer com uma memória, com uma fragilidade no rim. Ela sempre vai ter a tendência a ter medo de perder tudo. Hum, Entendeu? Então, é aquela coisa do. Aí isso vai mexer com o quê? Com o campo eletromagnético dela, porque ela vai ter o sentimento sempre de escassez, de falta. Entendeu? claro. Sabe aquela história assim que eu tenho que fazer concurso público? Eu tenho que fazer concurso público, porque é seguro. É seguro, aí não tem perigo de falta. Gente, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Não fazer Exatamente. concurso público também é libertador, depende da frequência que você emana. Eu jamais conseguiria ser concursada, assim, eu iria me sentir amarrada. Mas é tudo a maneira como você vê. Só que se você for olhar, por que essa pessoa busca tanto a segurança? Gente, o que é ter segurança? É muito relativo, né? Então, Exatamente. quando você vai olhar lá atrás, são situações lá atrás que fizeram com que essa pessoa tivesse essa percepção. Claro, Ou claro. coisas que ela O que foi acontece ouvindo, né? também de repetição, às vezes por gerações, é que quando numa família os homens foram muito violentos com as mulheres deixam dessa família de buscar homens fortes, elas vão buscar homens fracos.
Olha só. Aham. Em famílias em que se repete o alcoolismo, por exemplo, homens mais fracos, que às vezes, né, não têm força de lutar ou de brigar, a gente vai pesquisando e vai vendo que houve muito abuso, muita dominação do masculino no feminino. E aí as mulheres das gerações seguintes, elas vão escolhendo, não, se eu escolher um homem forte, ele vai me bater, então eu quero um homem fraco. Ela não vai conseguir ficar, ela vai ter medo do homem forte, né? Então ela vai acabar escolhendo sempre o homem fraco. E ela reclama que esse homem é fraco, mas ela, pelo menos, ela se sente mais segura com o homem que Exatamente. bebe, que não trabalha, que não tem força, porque ele não vai bater nela. Então a gente acaba Ha, fazendo uma escolha inconsciente por causa dos traumas gravados na minha célula quer saber, quer neurais. saber uma coisa aqui, ó, eu, Silvia, meu primeiro namorado, ele era surdo e mudo. Tudo bem. Eu gostava dele, a gente namorava tal, minha mãe e meu pai foi o primeiro namorado, minha mãe ficava meio assim, porque ela não conseguia se comunicar com ele, beleza. Depois eu me apaixonei por outro rapaz, ele era paraplégico. E depois um que tinha problemas sérios, psicológicos. Aí eu fui para a psicóloga, e a psicóloga falou para mim que é porque eu tinha o dom de cuidar das pessoas, que eu precisava cuidar, que era a minha necessidade. Hoje eu sei que não era isso. É porque quando eu estava do lado deles, eu me sentia a rainha. Eles não iam me abandonar. Porque o que que eu Exatamente. ouvia? O que que eu ouvia? Exatamente. Poxa, se deu bem, hein, cara? Aquilo ali era uma margem de segurança para mim. Olha que Sim, você jamais doido. vai ser abandonada por eles. Aí eu tinha namorado, eu marcava a data para acabar o namoro. Por quê? Porque eu precisava ver ele chorando. Eu me lembro que eu tinha um namorado que minha mãe tá aí, ela sabe o que eu tô dizendo. Ela dizia pro meu namorado: vai embora e não volta mais atrás dela, porque ela já sabe que você vai voltar. Mas o meu prazer era ver ele chorar. Mas era o que? Era teste, gente. Não é Aí porque eu não gostava dele, não. você também Era estava teste de sendo leal segurança. àqueles que abandonavam, né? Você estava olhando para aqueles que na sua família abandonaram. E aí você abandonava Exatamente. para ser leal a Ex- eles, né? Então você exatamente. repetia sempre a dinâmica de ficar com homens que não iam te abandonar e abandoná-los, porque aí você estava sendo leal aos Você está abandonados e vendo? As aos duas situações abandonantes. eram padrões que eu tinha sempre com a maneira, um mecanismo inconsciente de eu dominar, né? E, Ou de uma forma ou de outra. Nossa, exato. isso é muito louco. Quando a gente toma consciência, a gente fica dizendo assim, meu Deus do céu, e não Aí a gente precisava pode disso. fazer uma escolha, né? Porque quando eu tenho consciência, é como na biografia humana que a gente enxerga, quando a gente identifica essa imagem do personagem, a imagem do cenário, eu posso escolher cada situação que eu estou vivendo, olhar essas imagens e falar, eu não quero mais isso. Eu quero diferente disso. Daí eu tenho as imagens na minha mão e posso dizer, posso fazer uma escolha diferente. Não, eu vou escolher um outro cenário. Eu vou Exato. escolher um outro personagem. Eu não vou agir na muralha. Eu não vou pôr Porque, a muralha agora. Eu vou enfrentar o medo, eu vou enfrentar a insegurança exata. desse país. E quando eu olho assim, né, qual o problema? Assim, o porquê? Olha como é que é o inconsciente da gente. Não teria problema nenhum eu ter casado com qualquer um deles. Mas o que me atraiu deles não foi o amor. Não foi porque eu me encantei por aquele homem. É diferente, né? Exato. Porque eu posso me encantar pelo homem e estar com ele, mas não era o homem, era o que ele poderia me proporcionar, porque ali era Isso. seguro, A né? segurança que ele podia proporcionar. Por Exatamente. isso que é Mesmo que não fosse uma importante. segurança, porque, né, no caso, eles eram mais fracos do que você, mas era uma segurança de não abandono mesmo, uma segurança Pois é. emocional. E não uma segurança financeira ou uma segurança Sim, e física. esse fraco vem da onde? Esse fraco vem do coletivo, porque na verdade eles não são fracos coisa nenhuma. Claro que, Né? exatamente. Isso vem do coletivo, porque aquilo ali é igual. Por exemplo, já atendi paciente que ficou paraplégico por causa de acidente de carro. Aí o que que acontece? Tem todas aquelas fases. Eu me sinto péssima, eu quero morrer, eu perdi minha mobilidade, deixei de fazer tudo aquilo que eu amava. Só que, a partir do momento que ele começa a investir em algo, ele descobre outra potencialidade, que tudo tem um porquê. O porquê de eu estar assim, o porquê, né, de ter acontecido isso. E ele descobre que ele tem uma potencialidade por trás daquilo ali, ele desenvolveu algo maravilhoso. Nossa, o cara passa a ser mulherengo. Eu tenho caso assim.
Porque, Claro. assim, ele é incrível, mas o quê? A luz dele começou a brilhar, porque ele começou a entender que potencialidade ele tem. Então, mais uma vez, a gente sempre bater na tecla, não existe culpados nem vítimas. Não. Nós estamos onde nós devemos estar e nós só precisamos entender e E é interpretar, porque tudo vai nos levar. E o óbvio que o casal dois personagens se retroalimentam. Então, assim, você tava com um cara fraco que estava buscando uma mulher forte e estavam de uma forma também buscando ser abandonados, porque eles também estavam sendo leais às pessoas E o que que ia abandonadas da acontecer se família. ele criasse força nesse inteirinho? Talvez eu não quisesse mais ele, Exatamente, porque você ia se não é? sentir segura e ia abandoná-lo por ele ser forte. Aí, se ele melhora, se ele fica bem, você abandona. Porque daí não tem mais a retroalimentação, né? É um mecanismo da chave e da fechadura. A mesma Oi, Ana. situação, a Saudades de você mesma também. situação que une um casal, vamos supor, a pessoa tá lá, ela tem uma frequência de escassez, de abandono. Ela acabou um relacionamento, tá péssimo, vai para uma balada. Aí lá tem vários rapazes, tem uns que estão lá forçados, eles nem queriam estar lá, mas é porque eles querem conhecer alguém, eles querem desopilar. Tem aquele que tá louco só para brincar, e tem aquele que quer ir para casar. Eu tô com frequências aqui de abandono, porque sou sempre abandonada, eu sou vítima. Nossa, eu vou olhar, o cara que vai me enxergar, eu vou enxergar justamente o cara que vai fazer eu sofrer. Aí eu vou chegar para você e vou dizer assim, Adriana, eu tô apaixonada, você não tá entendendo. Agora eu encontrei o cara que, nossa senhora, que é tudo de bom na minha vida e tal, que ele, nossa, ele é tudo para mim e tal. Beleza. Aí começam a se relacionar. Só que esse cara, ele tem uma família. E eu tenho uma família. Aqui tem uma história que tem algo a trabalhar com essa história, porque é chave e fechadura, principalmente quando casa, quando chega a ter um relacionamento. Aí essas pessoas se casam. Só que depois de um tempo, elas tinham uma missão ali. Essa família tinha tinham características que iam curar situações dessa família. Só que se não acontece isso, aquilo que uniu afasta. Aí Exato. chega uma hora, não foi ressignificado, pronto, rompeu, acabou e tal. Então, é tudo muito perfeito, não existe certo, errado, não existe fraco, forte, é toda uma dinâmica de complementariedade, né? E de Exatamente. crescimento mútuo, né? Exatamente, porque a gente às vezes culpa, né, muito numa relação, eu culpo o outro, né? Jogo toda a culpa no outro, porque o outro foi embora, porque o outro me abandonou, porque o outro é mal, mas eu não consigo enxergar o meu lado, porque é sempre 50% de cada lado. Não existe alguém 100% responsável numa relação. Não. Falando sim, a criança, ela não é responsável, mas dois adultos, se estão juntos, por exemplo, tem essa coisa da mulher que apanha, né? Da mulher vítima do marido. Mas ela não é vítima, ela pode sair, ela pode se separar. Nem todos os casos, é óbvio, eu não vou generalizar, mas assim, ela tem saída, mas às vezes ela não quer, ela acaba voltando para esse mesmo lugar porque ela tem algum benefício ali. Né? A mesma coisa da mulher traída, que muitas vezes a gente escuta, eu escuto a minha avó, né, falando muito do meu avô, que meu avô me traía muito. E assim, mas ó, porque você não se separou? Não, eu não queria ficar como divorciada, como que eu ia ficar socialmente? Não, até que a morte separe, você tem que aguentar. E ela não trabalhou o orgulho, né, Adriana? Olha só. Porque é o que eu falo sempre. Meu avô Aquela pessoa fazendo para ela o que ela permitia que ele fizesse. Exatamente. Ela não deu E quem disse que esse avô não foi um grande professor? Quem disse que esse avô não veio para ela dar um grito na geração dela de dizer chega? E ela não deu chega por causa do orgulho, né? Então, não existe essa coisa assim. Cada um é o que pode ser. Agora, assim, não sei com você, assim, quem procura mais esse tipo de tratamento? São mais mulheres, não são? Ou tem bastante homens que procuram? Hoje em dia também, já foi, há 5 anos atrás eram só mulheres e homossexuais. Hoje tem de tudo. E sabe quem está buscando muito? Atendo muitos adolescentes e jovens de 20, 21 anos. Muitos, eles estão completamente perdidos nesse sentido. Exatamente. Inclusive, eu acho até legal já falar aqui para vocês, eu estou montando um projeto que eu acho que vai ser fantástico, a EAD, que eu sempre tive um sonho de montar um projeto de cura individual familiar. Eu quero que nesse projeto, esse curso EAD, tratamento EAD, que uma criança, um adolescente, a partir de 14 anos, ele vai ter um entendimento, porque eu quero que ele entenda
todo o processo e que ele possa assistir junto com a família. Porque os adolescentes, eles estão realmente muito perdidos. É aquela coisa do desequilíbrio total, porque hoje em dia, por exemplo, nessa quarentena, tem muitas famílias que estão totalmente desorganizadas porque as pessoas não se acham, não se encaixam dentro da família, porque não tem relacionamento. A mãe trabalha muito, o pai trabalha muito, e quando tem que ficar na convivência no mesmo lugar? E outra coisa, tem as coisas materiais muito fáceis, geralmente, né? Porque a gente se desdobra para dar tudo para eles, e a dificuldade, muitas vezes, eles não sabem lidar. Ou tem muitos com os pais separados, que hoje cada vez é mais comum isso. Então, tem diversas situações. Agora, vocês imaginam, se os adolescentes, a partir de agora, começassem a ter esse entendimento de que eu crio a minha realidade e que eu posso tudo. Tudo. Meu sonho é chegar lá na escola pública e falar para os adolescentes, sabe? Vocês podem tudo. Porque pode. Nós podemos mudar nós podemos fazer tudo aquilo que vibra no nosso coração, com amor, com verdade. Porque agora imagina se nós tivéssemos essa informação. Quando eu atendo criança, adolescente, eu sempre falo assim, que presente que papai e mamãe te deu. Porque imagina se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, né? Muitas coisas teriam sido mais fáceis, mas fazia parte do meu processo, por isso que nós não tínhamos. É igual ontem nós estávamos fazendo o evangelho aqui no lar, e saiu lá na passagem da Bíblia. Por que Jesus falava em parábolas? Ele falava em parábolas porque as pessoas daquela época não tinham nível de consciência tinha que ser no tom da ameaça, tinha que ser em forma de parábolas. Imagina se chegasse agora, Jesus falasse, olha, você cria a sua realidade com esses termos, tudo é energia, informação, tudo que você precisa está em você, eu estou em você. É muito louco isso. Então, nós estamos numa fase mesmo de salto quântico mesmo, né? Porque nós estamos mudando totalmente a percepção. Imagina, a pessoa chega, faz uma avaliação dessa da biografia humana e começa a entender, olha só, que roupas que eu vesti, que personagem eu vesti, quem é a Sílvia? Né? E quando porque a gente começa... É um personagem de escassez mesmo, né? Porque se na minha família o valor é a pobreza, tem um valor na pobreza, um valor no sacrifício, se eu identifico isso na minha família, por mais que eu queira ganhar dinheiro, eu não vou conseguir, porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro é mau, porque o dinheiro não serve. Então, eu preciso identificar na minha família o que é que me bloqueia a minha prosperidade, por exemplo. Também está ali. Eu acabo repetindo sempre padrões de pobreza ou padrões de escassez na minha vida, esses erros, né? Essa repetição, porque lá no fundo, lá atrás, tinham crenças dos dois lados de que dinheiro é perigoso, de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro estraga a pessoa. Houve alguma situação traumática que fez com que a família toda, as gerações futuras acreditassem nisso. Então, às vezes, briga por dinheiro, né? Herança familiar, aquelas situações de dinheiro que tem muitas brigas por causa de dinheiro mesmo. O dinheiro passa a ser uma coisa suja, aí o né? dinheiro fica perigoso, né? Então, o dinheiro é perigoso, o que vai acontecer? Eu não vou atrair o dinheiro, né? Eu vou fugir dele. E eu não entendo por quê, porque eu quero tanto, mas eu não consigo entender por que eu não consigo. Ou ele chega até mim e eu perco. Quando ele está na minha mão, ele vai embora. Por quê? Porque o dinheiro já foi na minha família já trouxe muitas desgraças na família. E aí eu não entendo por quê, mas está lá atrás, está lá na minha então, história. Me veio agora aqui no coração uma vontade muito grande de falar sobre a homossexualidade. O que acontece? A homossexualidade, a pessoa tem que se garantir para chegar e assumir, poxa, é o seguinte, eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Só que o que acontece? Os que conseguem fazer isso é maravilhoso, porque ele assume o papel dele, ele assume quem ele é, porque ele faz parte do universo, ele tem uma função aqui, ele é precioso para a missão que ele veio fazer aqui. Só que o que acontece, que eu vejo muito? Que eles tentam poupar os pais, tentam poupar a família. Isso crença deles, né? E pelo coletivo, pelo que eles ouviram dos pais. Ou não é só crença, porque às vezes tem pai e mãe que não aceitam mesmo. Então, exatamente, que não aceita, que escuta em casa bobeiras, né? E o que eu sempre falo? Olha só, a partir do momento que você deixa de ser quem você não está sendo você não está
fazendo sua missão, você está desperdiçando a sua vida. E você está impedindo dos seus pais evoluírem. Por quê? Os filhos é um presente, é uma dádiva de Deus, e eles estão aqui, é algo que eu não posso tirar de mim, eles estão aqui, é real. Se eu sou uma pessoa que eu não aceito, que eu sou muito de julgar, ou que eu tenho preconceito, sou muito orgulhoso, enfim, várias coisas, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade de aceitar isso. Não vou dizer que para um pai e para uma mãe, ai, não, legal, beleza. Dificilmente a pessoa vai ter um nível de consciência de achar, porque geralmente é um mecanismo de proteção que o pai e uma mãe sente por trás disso. É sempre aquela coisa de proteger. Inclusive, tem um caso muito interessante que eu atendi 3 filhos. Primeiro a mãe levou que ele era dependente de droga. Ele usava muita droga, acabou sendo preso, foi uma situação muito difícil. E ela nem comentava dos outros 2 filhos, comentava, assim, coisas legais. Ah, meu filho, minha filha e tal, tal. E eu comecei a tratar esse filho dela e ela falou pra mim assim, ai, meus outros 2 filhos estão encantados com a melhora dele e eles querem vir. Ela não comentou comigo nada. Só que quando chegou a menina, era um menino. Ela veio vestida de menino, o rosto, assim, muito linda, delicadinha, mas com roupa, tudo de menino. E quando veio o menino, era uma menina. Ou seja, invertido. E eu achei aquilo muito interessante, porque aquela mãe, ela em nenhum momento, nunca, e eu tratava já ela e esse que usava droga, e nunca ela comentou comigo que tinha 2 filhos homossexuais. Na verdade, a preocupação dela era com que usava droga. Olha que doido isso. Ela não comentou nada e, pelo contrário, ela sempre falava com muito orgulho. E esse que usava droga, depois que ele começava a relatar que tinha muita vergonha dos irmãos, que na casa dele era uma bagunça. Era a menina que levava a menina, era o menino que levava o menino. E a gente foi trabalhar a aceitação dele. Porque, na verdade, não eram nem os pais. Era a aceitação desse. E o pai desenvolveu câncer de próstata, porque não aceitava a situação desse que usava droga. Não era. Então, às vezes, não é nem pai e mãe, é todo um contexto ali, só que a família é um a cura do outro. Só que esses 2 estavam vivendo e sendo quem eles são. Maravilha. Tanto é que a partir do momento que eu me aceito e me amo, normalmente, o que vai acontecer? Os pais vão sentir isso, porque os pais sempre querem a felicidade dos filhos. Eles vão, ufa, poxa, ele é feliz, poxa, ele se garante, ele, sabe, tem segurança, mas aí já era o irmão. Entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar o nosso ser, quem eu sou. Por isso que é muito importante. Né? Exatamente. Mas também que a gente não é o nosso personagem. A gente é uma essência que está abafada por um personagem, por esses mecanismos de defesa, porque eu entendo o mundo como uma ameaça, né? Quando eu deixo de ver o mundo como uma ameaça, o meu padrão vibratório ele muda, ele consegue mudar e eu consigo ter outros tipos de experiência. Mas tá alguém vive um personagem, até mesmo de mudança de gostar, de se atrair, por exemplo, o sexo oposto. Antes era sexo oposto e passa a gostar de uma pessoa do mesmo sexo por uma proteção? Você vê isso ou não? Não estou dizendo que a homossexualidade é isso, mas assim... Não, mas tem casos que a pessoa usa isso como escudo, proteção. Como proteção. Sim. A primeira necessidade humana é o pertencimento, né? É a nossa primeira necessidade emocional. Eu preciso pertencer. Então, se para pertencer eu tenho que reprimir essa sexualidade, essa homossexualidade, eu vou reprimir. Mas eu tô sendo personagem, eu tô usando uma máscara e eu não tô sendo quem eu sou. E é óbvio que eu vou adoecer, porque eu não estou em coerência com o meu ser essencial, com a minha essência. Eu vou adoecer. Sim. Então, e eu uso essa proteção, né? No caso, um homossexual pode criar essa muralha, aprender que ele não é aceito, né? Ele pode ter um cenário de infância onde ele percebe que se ele se manifestar e se mostrar como ele não vai ser aceito, não vai ser amado. E ele corre riscos. Então, ele pode criar, sim, uma muralha. E o personagem sempre é para proteção. Sempre para proteção.
É igual a doença, né? A doença, na nova medicina germânica, a gente vê que a doença é um mecanismo biológico, há um trauma que a pessoa viu como trauma, uma agressão, uma resposta biológica, um conflito, mas sempre no mecanismo de sobrevivência. Por isso, a importância de nós nos sentirmos aceitos. É aquela Exato. coisa de pertencer, qualquer coisa, um trauma na escola, que quando está todo mundo lá na hora do interclasse, que vai ser escolhido para fazer parte do time. Eu raramente era escolhida, que eu sou péssima em esporte, mas dá aquela sensação, vou ficar por... Você já sabe, eu vou ficar por último, né? Então, isso tem em várias áreas da vida. E a pessoa Claro. internaliza aquilo ali e acaba, né? E a gente também vai usando outras situações para poder se destacar, né? Se eu não sou muito bom nisso, eu vou investir nisso, que isso aqui eu sou muito bom. Que, na verdade, cada um de nós temos nossas potencialidades, né? Tem, Sim. tem, tem situações que eu tenho qualidades que para mim é muito fácil executar, fazer, e outras eu tenho muita dificuldade, outras situações eu tenho muitas dificuldades. Então, isso é muito legal. E você nota, Adriana, assim, quando a pessoa toma essa consciência, o que começa a mudar, além da própria pessoa? As pessoas com quem ela convive começam a comentar, né, a querer fazer também algo, se entender também, compreender, muda a saúde financeira, às vezes, tem gente que chega aqui, às vezes, com situações assim, sem ter dinheiro para pagar a consulta, para comer, não tem como, não está se relacionando, está totalmente presa, e aí começa a mudar, começa a aparecer que começa a vir emprego, a pessoa recebe uma proposta de trabalho, Destrava a energia, né? destrava uma energia e as coisas começam a fluir, a movimentar. Mas depende muito da entrega de cada um, porque não é com Sim. todos, depende do quanto eu estou disposto a verificar esse cenário e a fazer um trabalho de mudar ele, porque o meu personagem ele é um hábito, né? É um hábito que eu desenvolvi, que de muito tempo. Se eu tenho 33 anos, Claro, imagina eu vou ter que 33 tirar anos no aquela padrão. roupa. Sim, Né? sim. Então, quando eu mudar E o isso é de pulso, eu vou levar um tempo até olhar no outro pulso diretamente. Primeiro, eu sempre vou olhar na mão que o relógio está acostumado a estar. Há 33 anos, eu mudo, eu vou levar pelo menos uns 2 meses para me acostumar a olhar no outro pulso as horas, né? Para ser automático. Então, sair do personagem é uma mudança de hábito, precisa de um tempo. E aí cada um vai dedicar o tempo que tem, a disposição que tem. Mas é Então, uma delícia! É uma quando a gente delícia que muda, hoje eu amo ser a Silvia. Eu mas amo o quando eu começo é descobri. muito assustador. Sair da muralha, por exemplo, esse Sim. exemplo é bem bom, porque a muralha ela traz muitos benefícios. E sair da muralha, enfrentar o mundo, é como se sentir entrando numa guerra sem armas, né? Você sair sem arma, desarmado, sem armadura, sem proteção na guerra. É a sensação que dá. Então, é um desconforto É. enorme os primeiros passos, mas depois as coisas vão entrando no eixo. Por isso que é muito legal nós sermos para termos. É a gente começar a se imaginar. Como é o meu eu feliz? Como é meu eu realizado? Imagine e sente. Porque aí, o que acontece? A partir do momento que você começa a fazer, você toma consciência, poxa, eu tomei consciência, meu papel é isso, olha quem que eu estava querendo reverenciar, olha do que eu estava querendo me proteger. Mas como que é a Silvia sem essa proteção? Como é que seria a vida dela? Como Isso. seria eu ser livre? E você vai visualizando e vai sentindo o que vai acontecendo. Aquilo vai entrando, vai impregnando em você, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, existe até uma coisa assim, vamos supor que eu tenho um bloqueio muito grande na minha prosperidade. Eu posso, um exercício Oi, muito Ana. legal, é imaginar que eu estou conversando com uma amiga, conversando com alguém, e eu conto toda a história para ela, mas eu conto que eu mudei, eu entendi que eu estava querendo repetir uma história que veio lá de trás. Só que quando eu vi que eu poderia ressignificar, aí você diz, olha, aí você imagina você tomando um chá numa xícara tal, que você tanto, assim, que você imagina que é uma coisa próspera, você imagina na casa, você imagina e você vai contando. O que vai acontecendo? O cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E Sim. aí, quando você vai E vendo, também você já nesse está... exercício dessa imaginação, de você se imaginar no cenário que você gostaria de estar, que geralmente ele vem da sua essência, acabam vindo os bloqueios, né?
Porque, assim, por exemplo, se eu venho de uma família em que é proibido ser rico, que o dinheiro só trouxe Tem que infelicidade, trabalhar as e eu quero crenças. me imaginar próspero, na hora que eu estou me imaginando, começam a vir frases e os bloqueios começam a vir à tona. E Por que são isso que tem. esses bloqueios são crianças, frases que meu pai e minha Sim, mãe diziam quando eu era pequena, por exemplo. 90%. É. Começa a vir. Então, eu lembro que minha avó falava assim: ou você é feliz ou você é rico. E essa Ah, frase tá. Então. E às vezes, quando você ia para trabalhar prosperidade, essa frase: não, não, ou você é feliz ou você é rico. Então, se você ganhar dinheiro, você vai ser infeliz. Não tem outra. Então, a gente fica nessa. Mas quando a gente gente, está nós não trabalhando no somos a nossa fazendo, mente. É, a gente tem que ter consciência o tempo todo. Eu não sou a minha mente, eu não sou a minha mente, eu sou muito mais do que isso. e É eu não sou passar a a ter avó, uma. né? Eu lembro até que eu falei um dia para minha avó, eu falei, não, vó, você sabia que dá para escolher os dois? E ela ficou me olhando assim, É. tipo, o que E eu você tá vou te falando? Não tô mostrar, avó. entendendo o que você tá Eu vou dizendo. te Não, vó, mostrar, dá pra avó. ser os dois, dá pra ser feliz e rico. E ela ficou assim, não tô entendendo, né? Então a É, gente, desbloqueando as crenças, a gente vai conseguindo passar para trás. E aí a gente para de repetir a mesma história dos nossos ancestros, que é essa questão que a gente fica sempre repetindo o que deu certo, por exemplo, famílias que escolhem ser pobres para não acontecer nenhuma desgraça. Então não vai ter briga por herança, como você falou, né? Da herança que dá muita briga, se tem muita briga, então não vai ter herança, ninguém vai brigar por herança. Então a gente esse é um erro, eu não vou mais atrás da prosperidade para não causar, é um erro, é um mal menor, digamos assim. Eu fico pobre para não causar erros maiores, que é fazer com que a família brigue por herança ou que aconteça um erro maior, que alguém mate por dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, acabou o problema. Mas eu acabo repetindo sim, sempre o cenário de pobreza, sempre o cenário da sim. escassez, né? Então, Então, Adriana, está terminando o nosso tempo, que eu tenho medo de acabar e fechar aí tá bom. sem você se despedir. Adriana, fala aí seu Instagram, seu Tá? telefone, que se as pessoas tiverem interesse de fazer a análise. Meu Instagram é portas as emocões, porque Ah, emoções tem não lá tem cedilha e sem na o tio. propagandazinha da nossa live. Isso, tá no papelzinho da live. E também tem o meu celular, que é o 11 9 60 82 3613. Adriana, eu queria agradecer muito a sua Agradeço presença você. e eu acho que foi muito legal. E, gente, vamos ter uma vida mais consciente. Vou Nós parar de não vamos. repetir padrão. Exatamente. E não vamos desperdiçar a nossa vida. Não vamos desperdiçar, ela passa muito rápido. Vamos fazer dela, vamos fazer, usar, viver o nosso propósito e fazer o nosso melhor, porque todos nós somos essenciais e nós estamos onde devemos estar, com o aprendizado que devemos ter, a gente só precisa enxergar e o que eu tenho para fazer com isso. Qual o meu papel aqui? O que eu posso fazer para melhorar? E não esperar do outro, que o outro nunca vai nos dar aquilo que a gente quer, porque está em nós. Tudo que nós precisamos está em nós. Certo? Exatamente. Chega de culpar os Pois, outros, né? hã? Gratidão, Silvia, pela gratidão, Eu que Silvia. agradeço. Ó, Linda. um beijo, logo, logo a gente se encontra no curso. Tá Gente, bom, linda. um beijo muito grande para Beijo pra vocês. Muito vocês. Tchau, obrigada pela gente. presença. Se vocês tiverem mais algum tipo de sugestão de assunto, de live, é só escrever para mim, para Adriana, que a gente faz com todo amor e Então, carinho, tá pergunta bom? aí, pergunta lá na página que eu vou respondendo. Daí pro lado. Isso, nós nem abrimos para perguntar. Se quiser perguntar, se der tempo ainda, a gente responde. Eu acho que deve estar acabando, tá? Mas pode perguntar que a gente responde. Eu só não sei como é que eu vou gravar essa live. Eu vou tentar descobrir agora. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Beijo, Fica querida. com Deus, Beijo, gente. tá? Obrigada pela Tchau. presença. Tchau. Como é que eu desligo? Deu para escutar? Chegou?